Olá, meu nome é Vitor Cavenaghi, eu sou médico, psiquiatra e nesse vídeo eu quero comentar com vocês a respeito de ansiedade. O que é ansiedade, o que é ansiedade normal, o que é ansiedade patológica, quais são os principais transtornos de ansiedade que a gente tem e quais seriam as causas dos transtornos de ansiedade. O que seria ansiedade? Ansiedade é um termo genérico que a gente acaba usando, muitas vezes, para se referir a uma sensação de uma preocupação difusa, geralmente em relação ao incerto e em relação ao futuro. É uma sensação que é comum a todas as pessoas. É um mecanismo que surgiu para nos preparar tanto para o incerto quanto para o futuro, porque nem sempre, na verdade, poucas vezes a gente tem controle sobre todas as situações. E muitas vezes o futuro a gente também não sabe o que vai acontecer. Na prática, a ansiedade acaba sendo desencadeada nessas situações e é um mecanismo adaptativo que nos prepara tanto para a incerteza quanto para o futuro. Então, quando a gente tem uma determinada conta a pagar, né? Ou quando a gente vai participar de uma situação em que vão ter outras pessoas que a gente não conhece, é normal sentir ansiedade, sentir essa preocupação, muitas vezes sentir aquele friozinho na barriga. Todo mundo vai experimentar ou já experimentou, obviamente, situações em que sentiu mais ansioso no seu dia a dia, tá certo? E quando que a ansiedade ela é patológica? Quando ela é excessiva, né? Quando essas situações de ansiedade acabam por evitar o indivíduo de se expor a determinadas situações. Quando ela causa prejuízo no dia a dia da pessoa, quando isso causa um impacto na funcionalidade da pessoa. Então aí a gente passa a chamar esse quadro de uma ansiedade patológica, em que está impactando a qualidade de vida daquela pessoa, impactando o seu desempenho, fazendo com que aquela pessoa ela deixe de viver determinadas situações porque ela tem uma ansiedade excessiva. Aí a gente está falando dos transtornos de ansiedade. Dentre os transtornos de ansiedade que a gente tem, o mais comum que a gente vê na prática clínica seria o transtorno de ansiedade generalizada. Para falar um pouquinho a respeito do transtorno de ansiedade generalizada, seria um quadro em que uma pessoa tem uma preocupação excessiva a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, e por um período de pelo menos 6 meses na vida daquela pessoa. Então não é que a pessoa tenha o imposto de renda e aquilo gera uma preocupação excessiva por alguns dias, por algumas semanas, né? Vai ter uma apresentação na faculdade, uma apresentação diferente no trabalho, isso gera uma preocupação excessiva por alguns dias, por algumas semanas, né? No caso da ansiedade generalizada, isso dura meses, né? No mínimo 6 meses, para a gente estar falando desse transtorno de ansiedade. Vai ter uma série de sintomas, né? Por exemplo, impacto no sono, a pessoa não consegue dormir, a pessoa pode ter dores pelo corpo, prejuízo na concentração, são alguns dos sintomas que a gente vê dentro do transtorno de ansiedade generalizada, que a gente pode comentar um pouco mais aprofundadamente num outro vídeo. Também bastante comum na prática acaba sendo o transtorno de pânico, que também é bastante conhecido por síndrome do pânico ou síndrome de pânico. De um modo geral, o que seria o transtorno de pânico? Seriam pessoas que têm de maneira recorrente ataques ou crises de pânico, que seriam momentos em que tem uma elevação rápida, abrupta e de maneira muito intensa de sintomas de ansiedade. Muitas vezes esses momentos eles são imprevisíveis, a pessoa não consegue saber quando vai ter esses ataques, o que dá para imaginar que gera um impacto muito significativo na vida dessas pessoas.
E as crises ou ataques de pânico vão acontecer com uma série de sintomas físicos nessas pessoas. Pode ter sensação de palpitação, dor ou desconforto no peito, falta de ar, tremores. Muitas vezes as pessoas têm crises de choro enquanto estão tendo o ataque de pânico, náusea, vontade de vomitar, desconforto na região do abdômen, da barriga. Então, uma série de sintomas físicos vão acontecer simultaneamente à crise de pânico, que vai ter duração de alguns minutos, um pico de intensidade que vai chegar geralmente em 10 minutos e que após a crise, né, a ansiedade ela tende a diminuir. Um outro quadro bastante frequente na prática seria o transtorno de ansiedade social, também chamada de fobia social. E o que seria a fobia social ou o transtorno de ansiedade social? Seriam pessoas que têm uma ansiedade, uma preocupação excessiva diante de situações em que vão estar expostas ao público, vão estar expostas a pessoas, e isso gera uma sensação de medo, de humilhação, de medo, de reprovação nessas situações, e que dá para imaginar que, por ser excessivo, acaba impactando a vida dessas pessoas de maneira que elas acabam por evitar situações em que vão ter exposição social, em que vão ter uma exposição de ter que falar em público, que vão ter uma exposição em que vão estar em meio a pessoas que ela não conhece. Então tem um impacto significativo na vida dessas pessoas. Para finalizar, né, dentre os transtornos mais frequentes de ansiedade, tem o transtorno chamado de fobia específica. E o que é essa tal fobia específica? A fobia específica ela pode ser diante de uma situação ou diante de um objeto que vai desencadear sensações, sintomas de ansiedade excessivos. E o que seria uma situação? Uma situação, por exemplo, de estar num ambiente fechado. É a chamada claustrofobia. É um exemplo de uma fobia específica a uma situação de estar em um ambiente fechado. Um outro exemplo seriam pessoas que têm fobias de determinados animais, por exemplo, cachorro, né? Ou fobia de agulha, ou fobia de sangue. E às vezes, diante de uma foto, por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia específica de cachorro, uma foto de um cachorro já é capaz de desencadear uma série de sintomas ansiosos nessa pessoa, causando, como vocês devem imaginar, um impacto significativo na vida dessas pessoas. De um modo geral, todos esses transtornos vão compartilhar de um mecanismo comum de causa, né? Que vai ser comum a todos eles. Claro, guardadas as devidas especificidades de cada um desses transtornos que eu não vou abordar neste vídeo. Mas, de um modo geral, a gente pode falar de uma predisposição biológica para a pessoa desenvolver um dado transtorno de ansiedade e mais a história de vida dessa pessoa, a exposição dela a situações ambientais, né, a história de vida dessa pessoa, que junto com essa predisposição biológica acaba por levar ao aparecimento do dado transtorno de ansiedade. Isso tudo vai acontecer a nível do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, em que determinadas situações, ou mesmo que a gente pode identificar, né, no caso da fobia específica, do transtorno de ansiedade social, a gente consegue determinar as situações, os gatilhos ambientais que vão desencadear aquela resposta ansiosa excessiva, ou mesmo em alguns casos de pânico, de transtorno de pânico, por exemplo, que a gente não consegue identificar o gatilho e que ocorre aquela enxurrada de sintomas ansiosos bastante intensos na vida da pessoa. Mas tudo isso acontece a nível do sistema nervoso central, que acaba estando por trás, né, desses sintomas que muitas vezes as pessoas não conseguem controlar. Para finalizar,
eu queria comentar um pouquinho a respeito de ansiedade e medo, tá? Que também é uma coisa bastante comum, uma dúvida bastante comum que as pessoas têm no dia a dia. O que seria o medo? O medo seriam esses sintomas ansiosos, essa preocupação, mas geralmente direcionada a um objeto, uma situação específica. A gente consegue identificar o agente que gera aqueles sintomas. No caso, quando a gente fala de ansiedade, a gente não consegue determinar muito ao certo. Isso é uma sensação mais difusa com relação ao incerto, então a gente não consegue determinar muito bem. Seria basicamente essa diferença. Muitas vezes acontecem simultaneamente, e quando a gente fala de transtorno de ansiedade, não é raro que a gente veja a coexistência de vários transtornos de ansiedade numa mesma pessoa, e também não é incomum que a gente veja transtornos de ansiedade junto com quadros de depressão. Isso a gente também pode comentar mais aprofundadamente em outro vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, por favor deixe abaixo. Vou fazer questão de responder um a um deles, tá? Espero ter sido claro nesse vídeo com vocês. Se inscrevam no canal para mais comentários e esclarecimentos a respeito de quadros psiquiátricos e de saúde mental. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.